A maioria dos craques na história da NBA ficou famosa por suas rivalidades. Will Chamberlain tinha suas diferenças com Bill Russell. Magic se destacava nas disputas com Larry Bird. Jordan, que não suportava os Pistons. LeBron James não é conhecido por provocar, mas ao longo de sua carreira e em suas 10 idas às finais da NBA, ele cutucou alguns calos e construiu suas próprias rivalidades. Aqui estão as 5 principais tretas da carreira lendária de LeBron. Na quinta posição, temos Dirk Nowitzki. LeBron teve várias rixas que passaram meio despercebidas, em parte porque ele ganhava muito sem dar muita chance de resposta. Ele derrotou Gilbert Arenas e o Wizards 3 vezes nos playoffs, no início da carreira. Desbancou Rip Hamilton, Rasheed Wallace e os Pistons em 2007 e 2009. Quando chegou a Miami, teve uma parada dura com Paul George, mas o Heat saiu por cima nas 3 séries contra os Pacers. A mesma história com os Raptors, com Larry DeRozan, que tinha uma disputa com LeBron, mas não dava para dizer que era uma rivalidade de verdade, já que o rei dominava os Raptors toda vez. Mesmo que só tenha enfrentado Dirk Nowitzki nos playoffs uma vez, foi uma rivalidade mais intensa do que com os outros caras citados antes. Primeiro, LeBron James e Dwayne Wade zoaram Nowitzki por estar doente durante as finais, e isso não caiu bem com Dirk. Depois, LeBron teve a pior série de playoffs da vida dele, fazendo menos pontos do que Dirk, Wade, Bosh e Jason Terry na média. Foi um desastre total e um tapa na cara de LeBron, que ficou recluso por 2 semanas depois do fim das finais. Mesmo que ele nunca admita, LeBron não era o maior fã de Nowitzki depois daquilo, e ele queria se vingar toda vez que cruzava com ele em quadra. Eles se enfrentaram mais de 11 vezes depois de 2011, e James venceu 10 desses jogos. Ficou claro que bater o Dirk significava mais do que ganhar uma simples partida de basquete para o rei. Na quarta posição, Tim Duncan. Depois de levar os Cavaliers de maneira incrível até as finais da NBA em 2007, LeBron não tinha nada a ver, batendo de frente com Tim Duncan e os Spurs aos 22 anos, especialmente com aquele tipo de elenco de apoio. De forma descontraída, Duncan brincou com LeBron após as finais, dizendo: "Esta será sua liga em breve, mas agradeço por nos entregar este ano." Foi uma rara demonstração de provocação de Duncan, se é que podemos chamar assim, mas foi engraçada e precisa. LeBron realmente começou a dominar após 2007, enquanto Tim Duncan continuou fazendo o que faz de melhor: jogar uma defesa incrível, acertar arremessos e dar respostas monótonas aos repórteres. 6 anos depois, os Spurs chegaram novamente às finais, onde foram recebidos pelo melhor jogador do planeta. Mesmo que Tim tivesse 37 anos e sua mobilidade estivesse um pouco diminuída em comparação com 2007, ele ainda era o Tim Duncan, um grande fundamental e provavelmente o melhor ala pivô do jogo, mesmo nessa idade. Tim foi selecionado para a primeira equipe All-NBA naquele ano, mostrando quão bom ele era. Os Spurs também tinham um All-Star em Tony Parker, o sempre astuto Manu Ginobili e a estrela em ascensão Kawhi Leonard, que mostrou por que ganharia 2 prêmios de jogador defensivo do ano em um futuro próximo. Mas graças a uma atuação heróica de LeBron e um milagre de Jesus, Miami Heat venceu o jogo 6 decisivo. No jogo 7, Tim Duncan errou uma possível cesta de empate e ele faz 99 em cada 100 vezes. E LeBron James acertou o arremesso de média distância do outro lado para garantir o título para Miami. No ano seguinte, LeBron e Tim se enfrentariam novamente, e James estava ainda melhor do que no ano anterior. Seu arremesso era suave como cedo em 2014, e ele acertou 58% dos arremessos em todo o playoff, incluindo 52% de 3 pontos contra o San Antonio nas finais. No entanto, os Spurs jogaram o melhor basquete da liga naquele ano. Uma verdadeira poesia em movimento, em como se moviam com e sem a bola. Sem ajuda suficiente e sendo marcado por Kawhi, LeBron não conseguiu sozinho, e o velho Duncan teve a última risada. Número 3, Kevin Durant. Na primeira fase da carreira, Durant sempre ficou em segundo lugar. Nunca foi o grande destaque. Quase lá, mas sem a glória total. Assim como Kenny Smith,
alguém sempre cruzava a linha de chegada antes dele, geralmente o LeBron. Nas 3 vezes em que Durant ficou em segundo no MVP, o James foi o vencedor. Mais crucial ainda, LeBron roubou dele o título em 2012, mesmo que a série final tenha sido mais acirrada do que um 4-1 sugere. KD até superou LeBron em pontos nas finais, com uma incrível taxa de acerto de 55% nos arremessos e 40% nas bolas de 3. Mas foi LeBron quem curtiu o champanhe e o desfile, não Kevin. Mesmo se tornando uma superestrela, Durant frequentemente perdia para LeBron. KD e LeBron se enfrentaram 21 vezes quando Durant estava no Thunder, e LeBron levou a melhor em 17 desses jogos, mesmo com estatísticas quase idênticas. No entanto, o jogo começou a mudar após o famoso anúncio no Players Tribune, revelando que seu próximo capítulo seria com os Warriors. Desde que se juntou ao Golden State, Durant ganhou 12 dos últimos 15 jogos contra LeBron, incluindo 2 atuações incríveis nas finais da NBA de 2017 e 2018. Apesar de todas as críticas, KD realmente fez seu ponto contra LeBron, e sem dúvida, é o único jogador que o superou individualmente nos playoffs quando ambos estavam no auge. Número 2, Steph Curry. LeBron curtia demais o estilo do Curry quando ele estava em Davidson. Aí, quando o Curry chegou na NBA, o LeBron mandou logo o convite para casa dele. Vamos jogar uma partida de boliche, só na vibe boa. Rolou quando os Warriors jogaram fora em Cleveland. O LeBron até ganhou do Steph no basquete na noite seguinte, mas nem deve ter sacado na hora que esse magrinho de pele clara ia dar tanto trabalho no futuro. Os caras compartilharam as finais da NBA por 4 temporadas seguidas, botando para quebrar nos playoffs. Em 2015, o Curry quase levou o MVP das finais, mesmo com LeBron mandando ver. E olha, em 2016, teve um momento épico do LeBron contra os Warriors, com vários jogos arrasadores. Uns 40 pontos aqui, um bloqueio maneiro do André Iguodala ali. Eles até trocaram umas provocações, mostrando que não são tão gente boa como a galera pensa. Aí, quando o KD foi pro Golden State, ficou difícil pro LeBron segurar os Warriors. Mas quando o KD saiu, o LeBron voltou a dar as cartas contra o Steph, vencendo os Warriors no jogo de play-in da última temporada, com direito a um arremesso de 3 pontos decisivo do LeBron no último minuto. Só que como eles estão na mesma conferência, ainda tem muita coisa para rolar nessa história entre o Steph, o Draymond e o Klay. O capítulo final dessa rivalidade ainda tá por vir. Na liderança da lista, temos Paul Pierce. Quando LeBron entrou na NBA em 2003, Pierce já era uma figura estabelecida, conhecido como The Truth. Com 26 anos, Pierce era All-Star e ao NBA 2 vezes. A rivalidade começou com Pierce querendo mostrar ao novato que se quisesse conquistar algo na liga, teria que passar por ele. Depois de marcar apenas 10 pontos no primeiro jogo contra Pierce em Boston, LeBron explodiu com 37 pontos quando os Celtics foram a Cleveland, um recorde pessoal na época. No entanto, Pierce o superou com 41 pontos, soltando algumas provocações para Otis Carter, pai do Maverick Carter, que James considera como um tio. Diz pra ele ficar na dele, senão eu marco 50 pontos em você. Teria dito Pierce a LeBron durante a pré-temporada de 2004, antes da segunda temporada de LeBron. Pierce e James quase saíram no tapa no vestiário depois de se enfrentarem em quadra. A rivalidade continuou intensa em todos os encontros. Em 2006, Pierce fez 50 pontos em um jogo épico, mas LeBron respondeu com 43 pontos e a vitória. Em 2008, nos playoffs, Pierce liderou os Celtics, superando LeBron em momentos cruciais. A história continuou em 2010, com Pierce marcando LeBron eficientemente. LeBron, em 2012, enfrentou os Celtics nas finais do Leste. Pierce fez uma cesta decisiva, mas LeBron respondeu com uma atuação fenomenal, levando o Heat à vitória e ao título. O último capítulo ocorreu em 2014, com LeBron novamente prevalecendo. Embora LeBron tenha mais vitórias no confronto, a rivalidade com Pierce é lembrada pelos fãs como uma das mais cativantes na carreira de LeBron.